Você sabia que a luva de Michael Jackson escondia um segredo? Essa icônica luva branca não era apenas um acessório da moda. Ela teve um papel importante na vida do rei do pop. Michael Jackson tinha vitiligo, uma condição de pele que faz com que áreas da pele percam pigmento. Para esconder essas mudanças, ele frequentemente usava a luva, que se tornou um elemento marcante do seu estilo. A luva ganhou fama durante sua inesquecível apresentação com o Moonwalk, conquistando os corações de milhões ao redor do mundo. De repente, esse acessório brilhante se tornou sinônimo de seus movimentos de dança eletrizantes e de sua música inesquecível. Em 2009, após a morte de Jackson, a luva foi vendida em um leilão por impressionantes $50 mil, destacando sua importância não apenas como uma peça de vestuário, mas também como parte da história da cultura pop. Essa deslumbrante luva representa não apenas uma escolha de estilo, ela simboliza o talento de Jackson e sua resiliência diante das dificuldades. Você consegue lembrar de outro item que conte uma história tão rica? Fatos surpreendentes sobre a antiga pasta de dente. Civilizações antigas tinham ideias estranhas sobre higiene dental. Em vez de pastas refrescantes como as que usamos hoje, eles usavam materiais abrasivos, como ossos moídos, conchas de ostras e até cinzas para limpar os dentes. Embora esses ingredientes rústicos removessem restos de comida e placa, dificilmente deixavam o hálito fresco. Você consegue imaginar como era? Pense em alguém usando uma pasta de dente feita de restos queimados ou de criaturas marinhas moídas. Ao contrário dos sabores suaves e doces que gostamos hoje, essas primeiras alternativas de pasta de dente provavelmente deixavam a desejar em sabor e cheiro. Felizmente, a ciência moderna nos permitiu desenvolver produtos dentais suaves e eficazes, que não apenas limpam, mas também deixam o hálito fresco e agradável. O quanto avançamos em busca de um sorriso brilhante. Acredite ou não, a gravidade varia na Terra. Você sabia que a gravidade não é constante em todos os lugares? É fascinante pensar que o lugar onde você está pode afetar a força com que você é puxado para o chão. Geralmente, a gravidade é mais forte em altitudes mais baixas, o que significa que quando você dá um passeio na praia, ao nível do mar, sente uma força gravitacional maior do que se estivesse caminhando no topo de uma montanha alta. Mas tem mais. A localização da Terra também tem um papel importante. A gravidade é, na verdade, mais forte nos polos do que no Equador. Por que isso acontece? A forma da Terra não é uma esfera perfeita. Ela se alarga no Equador devido à sua rotação, o que faz com que o Equador fique um pouco mais longe do centro de gravidade. Além disso, características geológicas como montanhas também podem afetar a força gravitacional. A crosta mais densa nessas regiões pode exercer uma força gravitacional mais forte. Embora essas diferenças possam parecer pequenas, elas são muito importantes em áreas como navegação por satélite e geofísica. Então, da próxima vez que você estiver apreciando a vista de uma montanha ou relaxando à beira-mar, lembre-se de que a gravidade está agindo, moldando sua experiência de maneiras que você talvez não tenha imaginado. Descubra o menor vertebrado do nosso planeta. A Paedophrine amauensis, uma minúscula rã dourada, conquistou o título de um dos menores vertebrados do mundo. Com apenas cerca de 7,7 milímetros de comprimento, essa incrível criatura é tão pequena que cabe na ponta de um dedo humano. Nativa da Papua Nova Guiné, a Paedophrine amauensis é interessante não só pelo seu tamanho, mas também por se adaptar perfeitamente ao seu ambiente único, camuflando-se entre as folhas do chão da floresta. Essa pequena rã demonstra a diversidade da vida, adaptando-se ao seu entorno de maneiras surpreendentes. A descoberta de um vertebrado tão minúsculo desafia nossa percepção sobre quais seres podem existir em nosso mundo. Imagine ver uma dessas rãs pulando por aí. É como encontrar um tesouro escondido na natureza. Quantas outras pequenas maravilhas ainda nos aguardam na vida selvagem? Você pode se surpreender. O colar de diamantes da Lady Gaga, avaliado em impressionantes $30 milhões. Essa joia magnífica é o acessório mais caro da história do Oscar. Foi usado na cerimônia de premiação em 2019 e possui um incrível diamante amarelo de 128,54 quilates. Mas não é apenas um diamante, ele tem uma rica história. Descoberto pela primeira vez na África do Sul em 1877, o diamante Tiffany encantou muitos ao longo dos anos, especialmente quando Audrey Hepburn o usou em icônicas fotos promocionais do seu filme Bonequinha de Luxo.
A cor vibrante e o tamanho impressionante do colar o tornaram um símbolo de luxo e elegância. Usar uma joia tão extraordinária no Oscar não só destacou o estilo único da Lady Gaga, mas também chamou a atenção para a fascinante história dessa peça. Com uma linhagem que se estende por mais de um século e inclui a aristocracia de Hollywood, não é surpresa que esse acessório tenha sido tema de conversa no tapete vermelho. Você consegue imaginar como é usar algo tão valioso? Muitos não sabem que essa criatura mítica existe. A lenda da pata de Vel Blonde é uma história fascinante que mistura elementos de montanhas e neve, criando uma combinação única que cativa a imaginação. Dizem que essa criatura mítica representa o espírito da natureza, mostrando uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor e seus mistérios. Principalmente encontrada no folclore, a pata de Vel Blonde simboliza a beleza e a complexidade da natureza, frequentemente inspirando aqueles que ouvem essa história a valorizar mais o que os cerca. Em muitas culturas, essas lendas não são apenas para entretenimento, elas trazem mensagens importantes sobre nossas relações com a Terra. Diante de desafios como as mudanças climáticas e a perda de habitats, entender essas histórias pode nos ajudar a cuidar do mundo que compartilhamos. Então, o que a pata de Vel Blonde nos ensina sobre cuidar da natureza? Talvez seja um lembrete de como nossas vidas estão interligadas com o meio ambiente, nos incentivando a protegê-lo para as futuras gerações. Vamos revelar a verdade sobre o Volkswagen Fusca. No verão de 1932, Adolf Hitler estava em um restaurante e desenhou o esboço do protótipo do que se tornaria o famoso Volkswagen Fusca. Seu objetivo era simples, mas ambicioso: criar um carro acessível para todos na Alemanha. Naquela época, muitas pessoas não podiam comprar um carro, e Hitler imaginava um veículo confiável e barato, que fosse acessível para uma família comum. O design incluía uma carroceria arredondada, motor traseiro e uma forma única que, no final, chamou a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo. O que começou como um projeto nacional, rapidamente se transformou em um dos carros mais icônicos da história. Após a Segunda Guerra Mundial, o Fusca teve um impacto global, tornando-se um símbolo de paz e amor na década de 1960. Hoje, ele continua sendo um exemplo clássico de design inovador na indústria automobilística. Quem poderia imaginar que uma ideia simples de um restaurante poderia mudar o transporte para sempre? O Icon of the Seas é realmente revolucionário. Este impressionante navio de cruzeiro, anteriormente conhecido como Star of the Seas, está fazendo sucesso no mundo das viagens. Desenvolvido pela Royal Caribbean, o Icon of the Seas não é apenas luxo, mas também uma inovação em sustentabilidade. Equipado com motores modernos a gás natural liquefeito, GNL, ele reduz significativamente as emissões de gases de efeito estufa em comparação com navios tradicionais. Imagine desfrutar de férias incríveis, sabendo que você está minimizando seu impacto no meio ambiente. O navio oferece comodidades impressionantes, como parques aquáticos, restaurantes magníficos e tecnologia de ponta, tornando-o o lugar ideal para férias em família e aventuras. Com uma combinação única de elegância e consciência ambiental, o Icon of the Seas estabelece um novo padrão para férias de cruzeiro. Você está pronto para explorar os mares abertos neste navio fantástico? Difícil de acreditar, mas os gatos causaram a extinção dos cães. Há cerca de 20 milhões de anos, a Terra viveu uma incrível luta pela sobrevivência. Gatos antigos vagavam pelo planeta, competindo ferozmente com cães antigos por comida e território. Esses ágeis predadores eram caçadores extremamente habilidosos, e sua capacidade de adaptação lhes dava vantagem sobre os cães. A competição se tornava cada vez mais intensa, levando a mudanças drásticas no ecossistema. Os cães antigos, incapazes de competir de forma eficaz, começaram a diminuir em número, o que acabou resultando em sua extinção. Esse evento notável destaca não apenas a crueldade da natureza, mas também como as espécies evoluem e se adaptam ao longo do tempo. É surpreendente pensar que nossos amados pets hoje são descendentes de predadores tão formidáveis que um dia desempenharam um papel crucial no equilíbrio da vida pré-histórica. Quem poderia imaginar que nossos queridos gatos tiveram um impacto tão grande nos ecossistemas antigos? Sim, elas conseguem. Esses seres incríveis têm uma habilidade chamada estivação. Quando fica muito quente e seco, as lesmas se escondem no chão e se selam com uma camada de muco. Essa camada ajuda a manter a umidade dentro do corpo delas, evitando a desidratação.
Quando a temperatura sobe e as condições ficam difíceis, as lesmas cavaram no solo, às vezes se aprofundando alguns centímetros para encontrar lugares mais frescos e úmidos. Elas podem ficar nesse estado de proteção por semanas ou até meses, até que as condições melhorem. Assim que a chuva chega e a terra amolece, elas saem, prontas para comer plantas e continuar sua vida lenta e pegajosa. Essa adaptação incrível não só ajuda as lesmas a sobreviver, mas também mostra como a natureza ajuda os animais a lidarem com condições extremas. Você não vai acreditar que é verdade sobre o chocolate amargo. Ao contrário do que a maioria pensa, essa deliciosa sobremesa pode ser até mais benéfica para os seus dentes do que outros doces. O chocolate amargo, especialmente com alto teor de cacau e baixo teor de açúcar, contém substâncias que ajudam a combater as bactérias causadoras de cáries. Essas substâncias, conhecidas como polifenóis, impedem o crescimento de bactérias nocivas na boca. Além disso, o chocolate amargo possui minerais como fósforo e cálcio, que fortalecem os dentes. Portanto, embora seja sensato apreciá-lo com moderação, um pequeno pedaço de chocolate amargo pode ser bom para a saúde dos seus dentes. Na próxima vez que você quiser algo doce, considere escolher chocolate amargo em vez de um doce. Quem diria que se mimar poderia ser tão benéfico para o seu sorriso? E se eu disser que as cabras podem cair com estilo? As cabras têm uma condição genética única, chamada miotonia congênita, que faz com que seus músculos se contraiam e às vezes elas desmaiem quando ficam assustadas. Imagine uma cabra divertida que de repente se assusta com um barulho e cai dramaticamente, mas logo se recupera. Essa característica estranha não as define, pois as cabras também são animais incrivelmente inteligentes e curiosos. Sua mente afiada as torna ótimas em escapar, capazes de encontrar pontos fracos em cercas e trabalhar juntas para se libertar. Esse trabalho em equipe astuto frequentemente deixa seus cuidadores humanos perplexos, enquanto observam as cabras elaborando planos inteligentes para vagar e explorar. Essas criaturas incríveis nos lembram que sempre há algo a aprender sobre o mundo animal, borrando as linhas entre encanto e travessura. Por que a gestação do elefante é tão longa? É realmente surpreendente, mas os elefantes têm o maior período de gestação entre os animais terrestres, cerca de 2 anos. Esse longo tempo permite que a mãe cuide do filhote em desenvolvimento de uma maneira especial. Durante esses 2 anos, o feto atinge um tamanho considerável, pesando cerca de 90 quilos ao nascer. Os elefantes são seres sociais, que vivem em grupos familiares próximos, então o apoio de outros membros da família também é importante nesse período. A gestação longa é crucial, pois os elefantes dão à luz filhotes bem desenvolvidos, que conseguem ficar em pé e andar logo após o nascimento. Esse impressionante mecanismo de sobrevivência permite que o filhote se junte rapidamente ao rebanho e se adapte com sucesso à vida selvagem, onde o trabalho em equipe é vital para a sobrevivência. Então, da próxima vez que você ver elefantes, lembre-se da incrível jornada que eles enfrentam antes de receber um novo bebê em sua família. Por que o jasmim dá sabor à nossa comida? O jasmim não é apenas uma flor bonita. Ele desempenha um papel importante em muitas cozinhas asiáticas e do Oriente Médio. Essa flor incrivelmente aromática é frequentemente usada para realçar o sabor em saladas, doces e bebidas refrescantes. Uma das aplicações mais populares do jasmim é o arroz de jasmim, conhecido por seu aroma agradável e sabor levemente noz. Ao cozinhar, esse arroz exala um cheiro maravilhoso que torna qualquer prato especial. Mas o jasmim não para por aí. Você também pode encontrar esse ingrediente maravilhoso em deliciosas sobremesas, como sorvetes, xaropes sofisticados e molhos picantes. Suas notas florais dão aos pratos um toque único, tornando-os mais aromáticos e agradáveis. Então, da próxima vez que você sentir o cheiro do arroz de jasmim ou experimentar uma bebida com jasmim, lembre-se de como essa bela flor transforma sua experiência à mesa. A régua existe há mais de 4.000 anos. E o exemplo mais antigo conhecido, feito de marfim, foi encontrado na antiga civilização do Vale do Indo. Essa régua incrível tinha divisões precisas de até 1,6 milímetros, permitindo que as pessoas fizessem medições exatas no dia a dia. Imagine como era importante ter uma ferramenta assim, em uma época em que medições eram cruciais para tudo, desde a construção até a confecção de tecidos. Hoje, usamos réguas feitas de materiais como madeira, plástico ou metal, mas sua função continua a mesma.
Elas são essenciais nas escolas para ajudar os alunos a entenderem geometria, na construção para garantir a precisão de níveis e medições, e na arte para desenhar linhas retas e criar designs proporcionais. Essa ferramenta simples, mas poderosa, moldou civilizações e continua a desempenhar um papel importante em nossas vidas. Não é incrível como a régua nos conecta com nosso passado? Adivinhe o que apareceu na Terra antes das florestas? Os tubarões, esses incríveis predadores do oceano, existem há muito mais tempo do que muitos de nós pensamos. Eles surgiram há mais de 400 milhões de anos, o que significa que estavam aqui muito antes das árvores aparecerem na Terra. Na verdade, as primeiras árvores surgiram apenas cerca de 350 milhões de anos atrás, tornando os tubarões algumas das criaturas mais antigas do nosso planeta. Esses animais extraordinários sobreviveram a várias extinções em massa, se adaptando a diferentes condições e climas ao longo de milhões de anos. Suas características únicas, como o olfato aguçado e mandíbulas poderosas, ajudaram na sua sobrevivência. Desde o período Devoniano, frequentemente chamado de Era dos Peixes, os tubarões dominaram os mares, enquanto a evolução das plantas estava apenas começando. Então, da próxima vez que você for à praia, lembre-se de que uma parte viva da história antiga da Terra pode estar nadando ao seu lado. Não é incrível pensar que esses temíveis predadores existem há tanto tempo? Você sabia que o Riyadh Front está redefinindo o entretenimento? Este complexo emocionante não é apenas mais um shopping. É um vibrante centro cultural que está rapidamente colocando o Riyadh no mapa global do entretenimento. Imagine-se passeando por um espaço deslumbrante, repleto de marcas internacionais e opções de restaurantes sofisticados, enquanto desfruta das encantadoras noites árabes. Quando a noite chega, o Riyadh Front se transforma em um ponto dinâmico, cheio de energia e charme. Você pode dançar ao som das últimas batidas em festas eletrizantes com DJs, aproveitar apresentações de música ao vivo sob as estrelas, ou se envolver na criatividade em exposições de arte que celebram talentos locais e internacionais. A atmosfera pulsa de empolgação, proporcionando o cenário perfeito para amigos e famílias se conectarem e se divertirem juntos. Se você é um amante da gastronomia, ansioso para experimentar diversas culinárias globais, um apaixonado por compras em busca dos estilos mais modernos, ou alguém com paixão por artes e vida noturna, o Riyadh Front oferece algo único para todos. Então, por que não mergulhar neste novo destino incrível e criar memórias inesquecíveis, seja você um local ou um visitante? Prepare-se para se surpreender com a compra do traje do Homem de Ferro por Kai Cenat. Um criador de conteúdo popular recentemente chamou a atenção ao gastar impressionantes $250 mil nesse incrível item de colecionador de alta tecnologia. Conhecido por seu estilo vibrante e amor por coisas únicas, Cenat não só mostra sua paixão pelo fandom, mas também destaca o crescente mundo dos itens de luxo. O traje do Homem de Ferro, uma impressionante réplica da armadura do icônico super-herói da Marvel, possui designs complexos e tecnologias avançadas que encantam os fãs. Essa compra gerou discussões sobre a interseção da cultura pop e da riqueza, especialmente entre jovens colecionadores que admiram o incomum. Com cada vez mais influenciadores explorando itens de alto valor, poderemos ver uma nova tendência nos mercados de colecionadores. A escolha ousada de Cenat definitivamente indica que a combinação de fandom e investimentos está se tornando cada vez mais popular. Afinal, o que faz do chá um favorito britânico? No Reino Unido, o chá representa muito mais do que uma simples bebida. Ele é parte de uma rica tradição profundamente entrelaçada na vida britânica. Os britânicos consomem cerca de 1 bilhão de xícaras de chá por ano, colocando o Reino Unido entre os 3 países que mais bebem chá no mundo. Para se ter uma ideia, esse número impressionante supera em muito o consumo da Rússia, que é de 204 milhões de xícaras. O hábito único britânico de adicionar leite, que cerca de 98% dos bebedores de chá preferem, traz sabor e um toque histórico a cada xícara. Colocar leite não é apenas uma questão de gosto, está ligado a séculos de tradição e identidade social. É interessante notar que a forma como alguém toma seu chá pode refletir seu status social. Adicionar açúcar é frequentemente associado à classe trabalhadora, enquanto menos açúcar pode indicar um nível social mais alto. Esse simples ato de desfrutar uma xícara de chá convida a momentos de conforto, conversas e união comunitária. Portanto, da próxima vez que você ver um britânico saboreando seu chá, considere as camadas de história e costumes que tornam esse ritual uma parte essencial da cultura britânica.
Você não vai acreditar no que é esse Cheetos com Charizard. Em 2024, um Cheetos de 3 polegadas, que se parecia impressionantemente com o popular Pokémon Charizard, se tornou um verdadeiro sucesso na internet. Sua aparência incomum rapidamente chamou a atenção de colecionadores e fãs de Pokémon, gerando uma onda de discussões nas redes sociais. Esse lanche peculiar, muitas vezes visto como um simples salgadinho, foi leiloado na Golden Auctions no ano seguinte, começando com um lance modesto de apenas $50. No entanto, à medida que os lances chegavam, o entusiasmo crescia. Após 60 lances emocionantes, o Cheetos foi vendido por incríveis $87.840, provando que até os snacks podem se tornar itens de coleção valiosos. Esse evento curioso redefiniu a percepção sobre a cultura dos lanches e itens colecionáveis, fazendo muitos se perguntarem: que outros objetos comuns podem ter um valor inesperado? É um lembrete divertido de que, no mundo de hoje, tudo pode se tornar uma sensação. Acredite ou não, os cheiros podem ser registrados como marcas. Esse fato interessante mostra como aromas únicos, como o cheiro dos giz de cera Crayola e até de um limpador de armas específico, deixaram sua marca no mundo das marcas registradas. Nos Estados Unidos, apenas 16 cheiros têm status oficial de marca, o que os torna extremamente raros. Para registrar um cheiro, ele precisa ser um sinal distintivo do produto, o que não é fácil. Por exemplo, o cheiro dos giz de cera Crayola traz nostalgia e criatividade, enquanto o aroma do limpador de armas é uma mistura de amônia e caranguejo, criando uma percepção totalmente diferente. Essas marcas não apenas protegem os negócios contra falsificações, mas também ajudam os consumidores a diferenciar os produtos originais. Com tão poucos cheiros recebendo esse status, cada um deles conta uma história única sobre branding e identidade. Qual você acha que será o próximo cheiro registrado? Você sabia que a Nutella usa 1/4 da avelã? Esse delicioso creme de chocolate e avelã é tão popular que representa cerca de 25% das reservas mundiais de avelãs. A Turquia, sendo o maior produtor de avelãs, vê fazendas inteiras mudarem seu foco para atender a crescente demanda por Nutella. Essa atenção à Nutella não só impacta a agricultura local, mas também afeta as práticas de trabalho e os preços globais das nozes. Milhões de pessoas apreciam Nutella em torradas, panquecas e sobremesas, destacando a interconexão da cadeia alimentar. Os agricultores na Turquia precisam adaptar seus métodos, equilibrando práticas sustentáveis com a demanda internacional. Essa situação levanta questões interessantes sobre a produção de alimentos, seu impacto nas economias e como nossas preferências moldam as paisagens agrícolas ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você saborear Nutella, lembre-se do caminho que essas avelãs percorreram. Você já experimentou cubos de gelo fritos em Nanchang? Essa iguaria inusitada consiste em cubos de gelo, que são fritos e temperados com várias especiarias, transformando um ingrediente congelado em um lanche único. Em Nanchang, na China, vendedores ambulantes oferecem esse petisco curioso gratuitamente, convidando os aventureiros a provar algo totalmente diferente. O processo de fritura dá ao gelo um sabor quente e defumado, enquanto as especiarias acrescentam uma picância agradável que surpreende muitos que experimentam pela primeira vez. Embora isso não vá te encher, o importante é a experiência e a emoção de experimentar algo novo. Essa tendência culinária peculiar reflete a criatividade dos chefes locais e a natureza brincalhona das culturas gastronômicas ao redor do mundo. Imagine-se em um mercado de rua movimentado, cercado por pratos aromáticos, e de repente se depara com um vendedor fritando cubos de gelo. A mistura de sensações quentes e frias cria um sabor inesquecível que você não vai esquecer. Se você estiver em Nanchang, não perca a chance de saborear esse lanche curioso e compartilhar suas impressões com os amigos. A Floresta dos Macacos em Ubud é uma reserva verde em Bali, onde vive uma comunidade de macacos sagrados que protegem a floresta. Esses primatas brincalhões, os macacos de cauda longa, atraem milhares de turistas todos os anos com suas travessuras divertidas e beleza natural. Mas não se deixe enganar pela sua aparência adorável. Seu comportamento pode ser imprevisível. Muitos turistas rapidamente aprendem a cuidar de seus pertences, pois esses macacos espertos sabem roubar óculos de sol, chapéus e até lanches. Esse comportamento travesso traz emoção à visita, fazendo com que os visitantes fiquem atentos enquanto exploram um ambiente tranquilo.
A floresta em si é uma bela combinação de templos antigos, vegetação verde e vida selvagem vibrante, tornando-a um lugar imperdível, mesmo que você precise proteger bem seus lanches. Você sabia que os pardais podem ajudar a limpar o lixo? Em um desenvolvimento fascinante, uma startup holandesa se uniu a pardais inteligentes, ensinando-os uma habilidade incrível: pegar bitucas de cigarro e jogá-las nas lixeiras. Essa iniciativa maravilhosa não só ajuda a manter o meio ambiente limpo, mas também mostra a inteligência dessas aves. Oferecendo amendoins como recompensa, a startup incentiva os pardais a participar deste projeto único de reciclagem. Os pardais são conhecidos por suas habilidades de resolução de problemas, e este projeto aproveita esse talento. Imagine você passeando no parque e vendo um pardal descer para pegar uma bituca de cigarro. Tudo por um petisco saboroso. Ideias inovadoras como essa podem inspirar soluções mais ecológicas em todo o mundo, mostrando como a natureza pode desempenhar um papel importante na resolução dos nossos problemas com resíduos. É incrível pensar que os pardais podem se tornar nossos pequenos ajudantes na manutenção da limpeza do planeta. O que realmente acontece quando as abelhas são transportadas? Durante séculos, o transporte de abelhas vivas tem sido um processo cuidadoso que revela as dificuldades de lidar com esses insetos. Os apicultores usam caixas especialmente projetadas para acalmar as abelhas durante a viagem. Essas caixas geralmente têm boa ventilação e espaço suficiente para que as abelhas se movam sem estresse. Se as abelhas se sentirem apertadas ou tensas, podem se tornar agressivas, o que torna o transporte mais complicado. O controle da temperatura também é muito importante, pois as abelhas podem sofrer com calor ou frio excessivos. Curiosamente, alguns apicultores até alimentam as abelhas durante o transporte para mantê-las saudáveis e fortes. Além da logística, o transporte de abelhas vivas desempenha um papel crucial na agricultura, pois elas são polinizadoras essenciais para muitas culturas. Portanto, da próxima vez que você ver mel ou flores coloridas, lembre-se do planejamento cuidadoso necessário para transportar esses trabalhadores zumbidores. Por que Michael Bay mudou de opinião sobre Ben Affleck? Durante o teste de elenco para o blockbuster Armageddon em 1998, o diretor Michael Bay não ficou impressionado com a primeira apresentação de Ben Affleck. Affleck, que estava apenas começando sua carreira, não se encaixava na visão de Bay para o papel. No entanto, o produtor Jerry Bruckheimer percebeu algo em Affleck que Bay não viu. Depois que Bruckheimer convenceu Bay a dar uma segunda chance a Affleck, o ator levou isso a sério. Ele se concentrou em se preparar e perdeu peso, mudando sua aparência para a próxima audição. Desta vez, Affleck impressionou Bay com seu carisma e determinação, conseguindo o papel. Essa história destaca a importância das segundas chances na indústria do entretenimento e nos lembra que trabalho duro e dedicação podem levar a grandes oportunidades. Prepare-se para descobrir os segredos do mergulho profundo. Quando mergulhadores exploram as profundezas do oceano, eles enfrentam um ambiente fascinante, mas perigoso. Uma das regras mais importantes de segurança para mergulhadores profundos é a necessidade de subir lentamente. Essa precaução ajuda a evitar a doença descompressiva, muitas vezes chamada de doença do mergulhador. Quando mergulhadores descem a grandes profundidades, seus corpos absorvem mais nitrogênio da água pressurizada ao redor. Se eles subirem muito rápido, bolhas de nitrogênio podem se formar em seu sangue, causando dor intensa e sérios problemas de saúde. Para evitar isso, os mergulhadores passam tempo em diferentes profundidades durante a subida, permitindo que seus corpos se livrem do excesso de nitrogênio de forma segura. Se surgirem problemas, equipes médicas podem usar uma câmara de descompressão, um dispositivo especializado projetado para mudar a pressão lentamente. Esse processo complexo garante o retorno seguro dos mergulhadores após suas aventuras subaquáticas. Então, da próxima vez que você ver um mergulhador, lembre-se da incrível ciência por trás do seu retorno seguro. Difícil de acreditar, mas encontros pessoais já foram muito valiosos. Antes da era da tecnologia, as pessoas contavam com interações cara a cara para se conectar. Imagine um tempo sem smartphones e e-mails lotando nossas caixas de entrada. Em vez disso, amigos e familiares se reuniam em casa ou em cafés locais, compartilhando histórias e risadas com uma xícara de café quente. Esses momentos não eram apenas sobre comunicação, eram sobre construir relacionamentos e criar memórias. As interações pessoais tinham uma profundidade que muitas vezes se perde no mundo digital de hoje.
As pessoas dedicavam tempo para conversar, ouvir as vozes umas das outras e notar as expressões faciais, qualidades que a tecnologia muitas vezes não consegue reproduzir. Esse valor profundo da comunicação cara a cara reflete como valorizamos as conexões humanas, lembrando que, às vezes, os prazeres mais simples trazem a maior satisfação. O que você sente falta nesses encontros pessoais? Você consegue imaginar uma ponte que desafia a gravidade? A Ponte do Diabo, na França, é uma incrível obra de engenharia da época romana, construída sobre o rio Tarn. Esta ponte impressionante se destaca por seu arco de pedra incrível, que parece quase flutuar enquanto atravessa o rio abaixo. Construída há quase 2000 anos, essa antiga estrutura demonstra a genialidade dos arquitetos e construtores romanos, que dominaram a arte de criar arcos, capazes de suportar grandes pesos, usando uma quantidade relativamente pequena de materiais. A ponte não é apenas um importante ponto de passagem, mas também um impressionante monumento histórico que atrai turistas de todo o mundo. Ao atravessá-la, você não conseguirá deixar de admirar as vistas deslumbrantes da paisagem ao redor e do rio que flui abaixo. Em pé nesta ponte, você pode sentir como se estivesse voltando no tempo, observando as incríveis habilidades dos mestres romanos. Você já viu algo construído há tanto tempo que ainda se mantém firme até hoje? Poucos conhecem o Lago Hillier. Este lago incrível na Austrália é famoso por sua cor rosa-choque. Localizado na Ilha Middle, parte do arquipélago de Recherche, o Lago Hillier é uma maravilha natural que impressiona os visitantes. Cientistas acreditam que a cor vibrante do lago é resultado da combinação de micro-organismos resistentes ao sal, como a Dunaliella salina, e da alta concentração de sal. Ao contrário dos lagos comuns, que costumam ser azuis ou verdes, a cor única do Lago Hillier permanece a mesma durante todo o ano, proporcionando fotos deslumbrantes. Curiosamente, o lago é cercado por florestas verdes e areia branca, criando um contraste fascinante. Acessar este lugar só é possível de barco ou helicóptero, o que aumenta sua atratividade. Embora não seja possível nadar devido ao alto teor de sal, este lago é uma parada obrigatória para qualquer aventureiro. Portanto, se você estiver na Austrália, não perca a chance de ver essa joia rosa inusitada que parece saída de um conto de fadas. Vamos revelar a verdade sobre os faróis solares na Arábia Saudita. No coração do deserto de Al-Nufud, o governo da Arábia Saudita apresentou uma solução inovadora para ajudar os viajantes a encontrar fontes de água: faróis a laser solares. Esses faróis de alta tecnologia podem brilhar intensamente a até 6 milhas de distância, tornando-se visíveis mesmo de longe, o que é crucial em uma área tão vasta e árida. A instalação de mais de 108 dessas torres faz parte de uma iniciativa maior para aumentar a segurança dos que viajam pelo deserto. Este projeto não apenas orienta os viajantes sedentos em direção a recursos vitais, mas também destaca o compromisso da Arábia Saudita com tecnologias modernas e energia sustentável. Quando o sol brilha, esses faróis solares iluminam o caminho, combinando tecnologia avançada com a antiga tarefa de navegação em um deserto vasto e muitas vezes implacável. Que combinação fascinante de inovação e sobrevivência! Você sabia que as crianças não gostam de clones? Um estudo surpreendente, focado em entender como as crianças veem os animais de estimação, revelou que 250 crianças têm opiniões bem definidas sobre clonagem. Quando os pesquisadores perguntaram sobre clonagem, muitas crianças não hesitaram em expressar seus sentimentos. Elas usaram termos únicos como não amados e cringers para mostrar suas emoções negativas em relação aos animais clonados. Isso diz muito sobre como as crianças percebem a vida e o que torna os animais de estimação especiais para elas. Parece que elas têm um instinto natural que valoriza a singularidade de cada ser vivo. A clonagem, que cria cópias de animais por meio de processos científicos, pode parecer para as crianças algo antinatural e preocupante. Elas associam os animais de estimação à amizade e à individualidade, o que leva à sua rejeição à clonagem. Este estudo não apenas ilumina as opiniões das crianças, mas também abre um diálogo sobre ética na ciência. O que isso significa para o futuro da clonagem de animais de estimação? Estamos perdendo algo valioso ao entender como as mentes jovens se conectam com os animais? Você pode acreditar no crescimento de usuários do Facebook. Em junho de 2017, o Facebook alcançou um marco impressionante, chegando a 2 bilhões de usuários ativos, praticamente dobrando sua audiência em apenas 5 anos.
Esse crescimento notável reflete uma tendência maior, onde as redes sociais se tornam parte central da vida cotidiana para muitas pessoas ao redor do mundo. Em outubro de 2022, o número de usuários ativos do Facebook aumentou para cerca de 2,9 bilhões, o que representa mais de um terço da população global. Esse crescimento acelerado destaca não apenas a atratividade da plataforma, mas também seu papel em conectar amigos, familiares e comunidades a longas distâncias. Os usuários interagem de várias maneiras, desde compartilhar histórias pessoais e atualizações até participar de grupos de interesse e discussões. No entanto, esse rápido crescimento também levanta questões sobre privacidade, segurança de dados e o impacto das redes sociais na saúde mental. À medida que o Facebook continua a evoluir, sua capacidade de se adaptar às necessidades dos usuários e, ao mesmo tempo, abordar essas questões será crucial. O que você acha que espera o Facebook e seus usuários no futuro? Você consegue imaginar a vida na cidade mais alta do mundo? A mais de 1.600 pés, cerca de 490 metros, acima do nível do mar, La Paz, na Bolívia, é a cidade permanente mais alta do planeta. O ar em La Paz é bem mais rarefeito, o que dificulta a respiração para os novatos. Os moradores enfrentam temperaturas frias e às vezes condições sanitárias insatisfatórias, tornando a vida cotidiana uma verdadeira aventura. Surpreendentemente, muitos habitantes de La Paz ganham a vida com a mineração de ouro, uma profissão que pode ser perigosa e muitas vezes ilegal. As minas de ouro nas redondezas não são apenas uma forma de enriquecer, elas refletem uma luta profunda pela sobrevivência em uma cidade com oportunidades limitadas. Ao caminhar pelas ruas coloridas, você notará uma mistura de culturas, tradições e a determinação que definem os locais. A vida em La Paz pode ser desafiadora, mas o espírito e a resiliência de seus habitantes inspiram tanto visitantes quanto moradores. O que você acha de viver em um ambiente tão único e desafiador? E se eu contar a história de sucesso de Kylie Jenner? Com apenas 21 anos, Kylie Jenner se tornou a bilionária mais jovem do mundo, conquistando esse título com sua marca Kylie Cosmetics. Começando com seu primeiro kit de lábios em 2015, ela usou as redes sociais de forma brilhante para criar uma enorme audiência e promover sua maquiagem. Ao interagir com seus seguidores no Instagram, ela transformou sua paixão por maquiagem em um império de milhões. Hoje, sua marca abrange diversas linhas de cosméticos e produtos para a pele que agradam fãs ao redor do mundo. O espírito empreendedor de Kylie e suas estratégias de marketing inteligentes a tornaram um exemplo para novos empresários. Sua trajetória destaca o poder das redes sociais nos negócios modernos, mostrando como qualquer pessoa com criatividade e determinação pode alcançar um sucesso incrível. Não é inspirador ver uma jovem empreendedora fazendo sucesso na indústria? Você sabia que palhaços podem causar verdadeiro medo? Esse fenômeno está relacionado ao efeito do vale inquietante, que descreve nossa preocupação com coisas que parecem quase humanas, mas que têm algo de estranho. Os palhaços costumam ter características exageradas, como narizes grandes, sorrisos largos e rostos pintados, que podem parecer mais assustadores do que divertidos. Para muitas pessoas, essa aparência estranha provoca ansiedade ou até medo. Filmes de terror intensificaram essa reação, retratando palhaços como personagens assustadores, o que reforçou a ideia de que eles são mais ameaçadores do que amigáveis. A combinação de traços humanos e características estranhas pode gerar uma forte reação emocional. Então, se você ri ou fica muito assustado durante um número de circo, lembre-se de que há uma razão psicológica por trás do porquê algumas pessoas não conseguem conter o medo ao ver um palhaço. Será que os palhaços continuarão a nos perseguir na cultura popular? Muitos não sabem, mas o futebol causou uma guerra. Em 1969, um jogo aparentemente comum das eliminatórias da Copa do Mundo entre El Salvador e Honduras gerou tensões que se transformaram em um conflito total, conhecido como a Guerra do Futebol. A partida realizada em Tegucigalpa rapidamente se tornou o centro de antigos problemas políticos e sociais entre os dois países. Torcedores se enfrentaram em violentas brigas, e as relações, já tensas devido à imigração e reformas agrárias, pioraram. Após o início de distúrbios violentos, a situação saiu do controle e El Salvador iniciou uma invasão militar em Honduras. Em poucos dias, milhares de pessoas morreram, e a guerra durou cerca de 100 horas. Isso se tornou um sombrio lembrete de como o esporte pode se entrelaçar com a identidade nacional e conflitos.
deixando profundas cicatrizes em ambas as nações, mesmo décadas depois. Como um jogo pode se transformar em uma tragédia tão grande? Você sabia que os primeiros interruptores de luz eram perigosos? No final do século XIX, esses dispositivos inovadores eram muito diferentes dos modernos. Eles tinham interruptores metálicos expostos e eram usados para controlar a iluminação elétrica, o que era uma grande novidade na época. No entanto, havia um problema sério nesse design. Se você tivesse as mãos molhadas e ligasse o interruptor, poderia levar um choque elétrico. As pessoas estavam empolgadas com a eletricidade, mas a segurança ainda deixava a desejar. Como resultado, os inventores começaram a melhorar o design, utilizando materiais mais seguros e melhor isolamento para proteger os usuários. Essa evolução foi importante, pois as casas começaram a adotar a iluminação elétrica, levando à criação de interruptores inteligentes e seguros, dos quais dependemos hoje. Quem diria que um simples interruptor tem uma história tão fascinante e arriscada? Descubra a incrível história da construção do Canal do Panamá. David Macaulay, um renomado historiador, escreveu um livro fascinante que conta sobre os enormes esforços dedicados à construção do Canal do Panamá. Esse grande projeto de engenharia, que durou mais de 30 anos, foi um verdadeiro desafio. Seu objetivo era conectar os oceanos Pacífico e Atlântico, oferecendo o caminho mais curto para os navios e mudando o comércio global. Macaulay investiga profundamente as ambições e a determinação de milhares de trabalhadores, de diferentes origens, que enfrentaram dificuldades inimagináveis, desde o clima severo até doenças mortais. A persistência deles foi crucial para superar os obstáculos desse empreendimento ambicioso. Com uma narrativa envolvente, Macaulay retrata os triunfos e desafios que marcaram esse projeto histórico, lembrando-nos da capacidade do espírito humano de alcançar a grandeza. Você já pensou nas vidas que foram impactadas por um projeto tão colossal e no legado que ele deixou? Você pode se surpreender. A Islândia regula nomes para recém-nascidos. Na Islândia, os pais não podem simplesmente escolher qualquer nome para seu bebê. Eles devem optar por um nome da lista oficial de nomes aprovados. Esse sistema único foi criado para proteger a língua islandesa e garantir que os nomes sigam as regras de gramática e pronúncia. Um comitê de nomes formado por especialistas analisa e aprova os nomes, levando em conta fatores como sua compatibilidade com a cultura islandesa. Se os pais desejam usar um nome que não está na lista, precisam obter uma autorização especial, que nem sempre é concedida. Isso significa que muitos nomes marcantes ou incomuns podem não ser aceitos se não atenderem aos princípios de nomeação do país. Essa abordagem fascinante não só preserva a língua, mas também gera discussões sobre identidade e tradições no mundo moderno. Não é interessante como algo tão simples como um nome pode refletir e moldar a cultura? E se eu te contar sobre o Festival de Teatro de Avignon? Este evento incrível, fundado em 1947, transforma a encantadora cidade de Avignon em um centro de artes cênicas todos os verões. Artistas de todo o mundo se reúnem para apresentar uma variedade de performances, desde clássicos até ousadas obras de vanguarda. Imagine, teatros antigos e pátios cheios de produções vibrantes, cativando o público em um cenário histórico. A cada ano, o festival atrai milhares de visitantes ansiosos para sentir a magia das apresentações ao vivo em locais icônicos, como o Palácio dos Papas e a Prefeitura. Não importa se você é um fã de teatro ou apenas tem interesse em arte, sempre há algo para todos. A atmosfera é elétrica e as apresentações de rua trazem ainda mais emoção. Então, se você tiver a oportunidade de visitar Avignon durante o festival, não perca. É uma experiência inesquecível. A verdade é que os miragens são fascinantes. O tipo mais comum de miragem, conhecido como miragem padrão, acontece quando o ar quente próximo ao chão refrata a luz. Essa refração cria um efeito visual que pode enganar nossos olhos, fazendo-nos pensar que há água ou uma superfície brilhante nas estradas quentes ou em desertos ensolarados. Você já dirigiu em um dia quente e achou que viu uma poça de água à frente, mas ao se aproximar, ela desapareceu? Essa é a mágica dessa ilusão óptica. As camadas de ar quente perto do solo são menos densas do que o ar mais frio acima, o que faz com que os raios de luz mudem de direção. Como resultado, objetos distantes parecem distorcidos ou deslocados. Os miragens nos lembram de como nossa percepção da realidade pode mudar dependendo das condições ao nosso redor, uma verdadeira mágica da natureza.
O que mais pode enganar nossa mente? Você não vai acreditar no que é o Vanta Black. Recentemente, um youtuber popular do canal Action Lab decidiu cobrir seu carro com esse material incomum que absorve quase toda a luz visível. O Vanta Black é famoso por ser uma das substâncias mais escuras da Terra, criando a ilusão de vazio ou um abismo visual. Quando você olha para algo coberto de Vanta Black, é difícil entender qual é a forma do objeto, especialmente à noite. O carro se torna quase invisível, desafiando nossas ideias habituais sobre cor e percepção de objetos. Em vez de refletir a luz, como a maioria das superfícies, o Vanta Black parece absorvê-la, fazendo com que os espectadores se perguntem se estão vendo o carro ou apenas um espaço escuro. Este experimento fascinante não só demonstra o poder dos materiais modernos, mas também abre discussões sobre a percepção visual. O que você acha de um carro que desaparece na noite? Acredite ou não, as cobras são incríveis alpinistas. Esses répteis fascinantes têm uma maneira única de se mover pelas árvores, mostrando sua incrível adaptabilidade e habilidade. Quando uma cobra quer subir, ela se enrola em seu corpo musculoso ao redor do tronco da árvore, usando os músculos para se segurar firmemente. Ao subir, a cobra alterna o aperto, ajustando-se a diferentes formas e espessuras da árvore. Esse método permite que se movam de forma eficiente, seja em um galho fino ou em um tronco grosso. Diferentes espécies de cobras, como a piton verde, são especialmente conhecidas por suas habilidades de escalada e costumam descansar alto nos galhos. Escalar ajuda as cobras não só a evitar predadores, mas também a estarem no lugar certo para caçar presas, como aves e pequenos mamíferos. Então, da próxima vez que você pensar nas cobras como criaturas que vivem no chão, lembre-se de suas impressionantes habilidades de escalada. Quem diria que essas criaturas escorregadias também podem conquistar alturas? Você sabia que os pepinos são 96% água? Esses vegetais crocantes não só trazem frescor para saladas e sanduíches, mas também são ótimos para a hidratação. Os pepinos são um dos alimentos mais hidratantes. Eles são cultivados em muitos países e contêm nutrientes importantes, como a vitamina K, que é boa para a saúde dos ossos, e potássio, que ajuda a controlar a pressão arterial. Comer pepinos é especialmente refrescante em dias quentes de verão, pois ajudam a repor a umidade perdida. Mas esses vegetais versáteis não servem apenas para saladas. Você pode adicioná-los a smoothies, preparar água com sabor de pepino ou usá-los em diferentes molhos. Então, da próxima vez que você comer um pepino, lembre-se de que está não só agradando seu paladar, mas também fornecendo ao seu corpo uma boa dose de hidratação e nutrientes. Quem diria que um vegetal tão simples poderia oferecer tanto? Ao incluir pepinos regularmente em suas refeições, você pode facilmente aumentar sua hidratação, desfrutando de sua textura crocante e sabor suave. Vodka atômica. É seguro beber de Chernobyl? Recentemente, cientistas descobriram um fato surpreendente sobre uma vodka chamada atômica, que é feita de grãos colhidos na Ucrânia e águas subterrâneas próximas à famosa usina nuclear de Chernobyl. Essa fonte incomum levanta questões e curiosidade, especialmente porque Chernobyl é associada a um desastre nuclear. Embora os produtores garantam a segurança da vodka, fica a dúvida: podemos confiar nessas afirmações? Materiais radioativos podem permanecer no meio ambiente e há preocupações sobre a possível contaminação, mesmo em produtos considerados seguros. A ideia de beber algo com uma história tão complexa é intrigante, mas também preocupante. Muitas pessoas gostam de experimentar bebidas únicas de todo o mundo, e essa vodka levanta questões sobre segurança, regulamentação e nossa compreensão da radiação. Você teria coragem de experimentar uma bebida ligada a um lugar tão histórico? Vamos revelar a verdade sobre clicar com o mouse. Você sabia que clicar com o mouse 10 milhões de vezes queima apenas uma caloria? Esse fato surpreendente mostra o quanta pouca energia precisamos para muitas das nossas ações diárias. Pensando bem, é uma quantidade incrivelmente pequena de calorias para o que podemos fazer, mesmo sem perceber. Para entender, isso significa que você precisa clicar no mouse cerca de 10 milhões de vezes para queimar pelo menos uma caloria. Muitas vezes, associamos atividade física à queima de calorias e pensamos que precisamos ser ativos para que isso faça diferença, mas na verdade, até pequenos movimentos como clicar com o mouse se acumulam ao longo do tempo. Isso pode ser um lembrete divertido de como nossos corpos funcionam, especialmente para quem passa muito tempo no computador.
Embora seus dedos possam estar ocupados clicando, é claro que para ter um impacto real na queima de calorias, você precisa adicionar exercícios físicos à sua rotina. Então, da próxima vez que você estiver jogando ou trabalhando no seu laptop, lembre-se de quanta energia esses cliques realmente exigem. Você pode acreditar que as pandas vermelhas não têm parentes próximos? Esses animais encantadores são considerados mistérios da evolução, pois pertencem à sua própria família, a Iluridae, e não têm parentes vivos como as pandas gigantes. As pandas vermelhas se alimentam principalmente de bambu, assim como seus primos maiores, mas sua linha genética é única, o que fascina os cientistas sobre seu lugar no mundo animal. Essas pequenas criaturas peludas que vivem nas florestas frias do Himalaia estão bem adaptadas ao seu ambiente, com pelagem densa e uma cauda fofa para equilíbrio. Infelizmente, as pandas vermelhas estão ameaçadas de extinção, enfrentando problemas de perda de habitat e caça ilegal. À medida que seu território diminui, os esforços de conservação se tornam essenciais para que as futuras gerações possam desfrutar desses animais fascinantes. Organizações em todo o mundo trabalham para proteger seu habitat, educar as comunidades locais e promover práticas sustentáveis que beneficiem tanto a vida selvagem quanto as pessoas. Apoiar essas iniciativas de conservação pode nos ajudar a preservar o futuro das pandas vermelhas e dos frágeis ecossistemas em que vivem. Não é fascinante pensar sobre sua evolução e sobre o papel que podemos desempenhar em sua sobrevivência? Vamos desvendar a verdade sobre o efeito Coriolis. Esse fenômeno fascinante acontece por causa da rotação da Terra em torno de seu eixo, criando uma força invisível que influencia o movimento de grandes sistemas, como furacões e correntes oceânicas. No hemisfério norte, o efeito Coriolis faz esses sistemas girarem no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul, giram no sentido horário. Imagine um gigantesco redemoinho ou uma tempestade poderosa. A forma como eles se movem depende de onde você está no planeta. Compreender o efeito Coriolis é fundamental para prever o tempo e garantir voos seguros. Por exemplo, meteorologistas confiam nele para prever tempestades, e pilotos de companhias aéreas o consideram ao planejar rotas. Isso também é importante para a navegação no oceano, já que as correntes se movem de maneira diferente em cada hemisfério. Então, da próxima vez que você assistir à previsão do tempo ou planejar uma aventura no mar, lembre-se de que o efeito Coriolis está agindo silenciosamente, moldando nosso mundo. Você já se perguntou por que os cactos são tão protegidos? No Arizona, cortar certos tipos de cactos, como o famoso saguaro, pode resultar em sérias consequências legais, incluindo penas de prisão de mais de 20 anos. Essa posição rigorosa destaca a importância dessas plantas para o ecossistema e a cultura local. Os cactos desempenham um papel fundamental no ambiente desértico do Arizona, fornecendo alimento e abrigo para a fauna local, incluindo aves e pequenos mamíferos. Eles também têm um significado cultural para muitas comunidades indígenas, que os veem como símbolos de resistência e sobrevivência. Com sua capacidade de armazenar água e sobreviver em condições adversas, os cactos são verdadeiros sobreviventes no deserto. Ao protegê-los, a lei busca preservar a biodiversidade que torna o Arizona único. Então, da próxima vez que você ver um cacto na natureza, lembre-se de que não é apenas uma planta, é uma parte importante da comunidade desértica, que merece respeito e proteção. Muitos não sabem, mas os cabelos grisalhos têm uma história. Tudo se resume à melanina, o pigmento que dá cor aos nossos cabelos, pele e olhos. Com o passar do tempo, os folículos capilares produzem menos melanina, pois as células que geram o pigmento, chamadas melanócitos, se tornam menos ativas ou até morrem. Esse processo faz com que os cabelos cresçam transparentes ou brancos, criando o clássico visual grisalho em meio a mechas mais escuras. Curiosamente, a genética tem um papel importante em quando e quão rápido isso acontece. Alguns de nós podem começar a notar cabelos grisalhos aos 20 anos, enquanto outros podem desfrutar de sua cor natural até os 50 anos ou mais. O estresse também influencia esse processo. Embora não cause o embranquecimento diretamente, pode acelerá-lo em algumas pessoas. Então, se você notar uma mecha prateada, lembre-se de que isso é uma parte natural do envelhecimento e um sinal do seu caminho único na vida. Conheça Matusalém, a árvore antiga que testemunhou a história. Esta incrível pinheiro, encontrada nas Montanhas Brancas da Califórnia, é o organismo vivo mais antigo conhecido na Terra, com uma idade estimada em 4.850 anos. Imagine quantas histórias ela poderia contar.
Enquanto muitas árvores vivem apenas algumas décadas, Matusalém se ergue há séculos, observando os altos e baixos das civilizações, o desenvolvimento da agricultura e até os efeitos das mudanças climáticas. Pense em todos os eventos significativos que ela presenciou, desde a construção das pirâmides até a chegada de Colombo às Américas. A cada ano, quando os anéis se formam dentro de seu tronco, a história de Matusalém se enriquece, marcando a passagem do tempo como uma crônica viva. Cientistas estudam esse ser antigo não apenas por sua idade, mas também para aprender sobre resistência e sobrevivência em condições adversas. Ao refletir sobre a vida dessa árvore incrível, considere o que ela sentiu ao observar o progresso humano e as mudanças naturais ao longo de milênios. É impressionante que uma única árvore tenha testemunhado uma história tão vasta do nosso planeta. Veja essa gigantesca lagarta da mariposa imperador. A lagarta desse incrível ser pode crescer até impressionantes 70 milímetros, quase 3 polegadas. Essa lagarta verde brilhante, com cores e padrões vibrantes, não só chama a atenção, ela desempenha um papel importante no ecossistema. Ela se alimenta de várias folhas, ajudando a controlar o crescimento das plantas e fornecendo alimento para as mariposas adultas após a metamorfose. A mariposa imperador, conhecida pelo nome científico Saturnia pitchella, tem um papel fundamental em seu habitat, sustentando outros animais, servindo de alimento para pássaros e predadores na fase de larva. Além disso, quando se transforma em uma majestosa mariposa, exibe suas grandes asas com impressionantes olhos que podem afastar ameaças potenciais. Imagine como se desenrola o ciclo de vida desse ser, desde um pequeno ovo até uma mariposa gigante. É uma das transformações mais impressionantes da natureza. Você sabia que entender os hábitos da lagarta pode inspirar esforços de conservação? Você já ouviu falar sobre como os pepinos do mar se defendem? Quando esses incríveis habitantes do oceano sentem perigo, eles podem expelir seus órgãos internos pelo ânus em um processo dramático chamado evisceração. Essa tática estranha pode parecer chocante, mas distrai os predadores, enquanto o pepino do mar escapa rapidamente. Depois de um tempo, esses seres resistentes conseguem regenerar os órgãos perdidos, permitindo que continuem vivendo debaixo d'água. A evisceração não é comum no reino animal, o que torna os pepinos do mar únicos. Pode parecer um alto preço pela segurança, mas é uma estratégia eficaz que se desenvolveu ao longo de milhões de anos. Na verdade, esse mecanismo de defesa incomum demonstra a incrível adaptabilidade da vida marinha. Então, da próxima vez que você pensar em criaturas marinhas, lembre-se do pepino do mar e de sua surpreendente forma de sobrevivência. Existem outros modos ainda mais surpreendentes de defesa animal esperando para serem descobertos. Você sabia que ficar em pé queima calorias? Ficar em pé pode ajudar você a queimar calorias sem muito esforço. Uma pessoa média pesando cerca de 68 kg pode queimar aproximadamente 112 calorias, apenas ficando parada por algumas horas. Essa mudança aparentemente pequena não só ajuda a queimar calorias, mas também melhora a postura e a circulação. Quando você está em pé, seus músculos trabalham mais do que quando você está sentado, o que resulta em um aumento natural do gasto de energia. Além disso, isso ajuda a alinhar melhor a coluna e reduz a pressão nas costas. Incluir momentos em pé na sua rotina, como usar uma mesa alta ou fazer pausas para alongar as pernas, pode ter um impacto positivo na sua saúde. Por que não tentar e ver como isso afeta seu bem-estar? Pequenas mudanças podem trazer grandes benefícios. Descubra o que realmente motiva o incrível morcego de Rodrigues. Este ser fascinante tem uma envergadura de até 2 metros e pode pesar até 1,5 quilos. Conhecido por seu tamanho impressionante, o morcego de Rodrigues vive em uma pequena ilha chamada Rodrigues, no Oceano Índico. Esses morcegos desempenham um papel importante na manutenção do ecossistema, polinizando flores e dispersando sementes, o que ajuda as florestas tropicais a prosperar. Embora seu tamanho possa parecer assustador, eles se alimentam principalmente de frutas, tornando-se essenciais para a reprodução das plantas. Infelizmente, devido à perda de habitat e à caça, o morcego de Rodrigues enfrenta ameaças à sua sobrevivência. Estão sendo feitos esforços para proteger esta espécie única e seu habitat. Ao proteger esses morcegos, não apenas preservamos seu papel na natureza, mas também apoiamos a linda biodiversidade da Ilha Rodrigues. Não é incrível como um único morcego pode impactar todo um ecossistema? A piranha gigante é um caçador de crocodilos.
Este peixe incrível vive na África e é conhecido por sua habilidade impressionante de caçar e atacar até grandes predadores como os crocodilos. Com 32 dentes afiados como lâminas, a piranha gigante é feita para máxima eficiência, cortando a carne com facilidade. Chegando a medir até 1,8 metros, ela é não apenas bonita, mas também um predador feroz em seu ambiente aquático. Principalmente encontrada na bacia do Rio Congo, esses peixes prosperam em águas tropicais e são conhecidos por seu comportamento agressivo. Pescadores e pesquisadores ficam fascinados com seu poder e táticas de caça únicas. Embora se alimentem principalmente de peixes menores, a ideia de que podem atacar um crocodilo adiciona um novo nível de intriga a essa espécie impressionante. Existe outro peixe que possa rivalizar com a fúria da piranha gigante na água? Você sabia que a antiga aliança entre Inglaterra e Portugal começou em 1386? É a aliança mais longa da história. Ao longo dos séculos, essa parceria forte influenciou muito as relações políticas e econômicas entre os dois países. O Tratado de Windsor, que estabeleceu essa aliança, foi assinado em uma época de alianças e guerras instáveis na Europa. Ele visava apoiar um ao outro contra inimigos comuns e resistiu ao teste do tempo, desde a era das grandes descobertas até a globalização moderna. Graças a essa aliança, ambos os países se beneficiaram do comércio conjunto, apoio militar e intercâmbios culturais. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal permaneceu neutro, o que deu à Inglaterra acesso a recursos vitais e refúgios seguros. A influência dessa aliança ainda é sentida hoje, com fortes relações diplomáticas que continuam a fortalecer ambas as nações em várias áreas. Não é incrível que um tratado assinado há mais de 6 séculos ainda impacte as alianças de hoje? O medo de palhaços, conhecido como coulrofobia, é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis ou até assustadas ao encontrar esses personagens coloridos. Os psicólogos não têm certeza de onde vem esse medo. Uma das teorias populares sugere que a maquiagem exagerada e os rostos pintados dos palhaços os tornam menos humanos, causando desconforto. Outras teorias destacam o comportamento imprevisível dos palhaços e suas travessuras engraçadas, que podem ser vistas como uma ameaça difícil de explicar. Além disso, alguns acreditam que a absurdidade de adultos com sapatos grandes e roupas brilhantes intensifica esse medo, pois desafia nossas ideias sobre o comportamento normal dos adultos. De qualquer forma, o medo é real para muitos e levanta questões sobre como nossas experiências moldam nossos sentimentos em relação a essas figuras brincalhonas. Por que os palhaços provocam reações tão intensas? Você sabia que o rosa já foi considerado para meninos? Isso pode parecer surpreendente hoje, mas no início do século XX, as cores tinham significados completamente diferentes. De acordo com um artigo de 1918, o rosa era visto como uma cor vibrante e forte, tornando-se a escolha ideal para meninos. Era considerado um símbolo de força e masculinidade. Por outro lado, o azul era visto como delicado e refinado, frequentemente associado a meninas. Essa codificação de cores não era apenas uma moda. Refletia as normas sociais e as expectativas de gênero da época. Nos anos seguintes, tudo mudou. Na metade do século XX, o marketing e as mudanças culturais transformaram o rosa em um símbolo de feminilidade, enquanto o azul se tornou o padrão para meninos. Hoje, frequentemente associamos essas cores a gêneros de maneira completamente diferente do que era antes. Essa transformação mostra como a percepção pública pode mudar e levanta questões interessantes sobre como percebemos cores e gênero atualmente. Então, como essas cores trocaram de lugar e o que isso diz sobre nós? Você sabia que o spray pan para cozinhar homenageia seu criador? Este popular produto de cozinha foi nomeado em homenagem a Arthur Meyerhoff, um inventor genial. Na década de 1950, Meyerhoff queria ajudar os cozinheiros a simplificar o processo de preparo das refeições e torná-lo menos bagunçado. Ao combinar óleos e lecitina em um prático spray, ele mudou nossa visão sobre gorduras culinárias. Cada vez que você borrifa pan na frigideira, você não apenas evita que os alimentos grudem, mas também presta homenagem a um homem cujo trabalho inovador transformou a culinária para sempre. Essa homenagem nos lembra que até mesmo os produtos do dia a dia podem ter histórias fascinantes. A invenção de Meyerhoff facilitou o preparo das refeições, permitindo que as famílias desfrutassem da cozinha sem a necessidade de esfregar restos difíceis nas panelas. Hoje, o pan está disponível em várias versões, atendendo a diferentes necessidades dietéticas e estilos de cozinhar.
Então, da próxima vez que você pegar esse spray familiar, pense em Arthur Meyerhoff e no legado de praticidade que ele nos deixou. Não é incrível como um simples spray pode nos conectar a uma história tão inspiradora? Difícil de acreditar, mas havia bares secretos escondidos em lojas de refrigerantes. Durante a Lei Seca na década de 1920, quando o álcool foi proibido nos EUA, muitos estabelecimentos astutos, conhecidos como speakeasies, se disfarçavam como lojas comuns de refrigerantes. Esses lugares disfarçados frequentemente tinham portas secretas, escondidas atrás de fontes de refrigerante, permitindo que os visitantes desfrutassem de bebidas sem levantar suspeitas. Se você tivesse a sorte de saber a senha certa, poderia pedir uma clássica cerveja de raiz com um toque. Dentro dela, havia um shot de uísque. Essa tática inventiva não apenas mantinha a diversão para aqueles que ansiavam por bons momentos, mas também mostrava a resistência e a criatividade das pessoas em uma época rigorosa. A cultura de beber clandestina prosperava, enquanto amigos se reuniam nesses lugares divertidos, mas secretos, provando que até mesmo as leis não podiam apagar o espírito de diversão. Você sabia que os cucos podem correr rápido? Essas aves incríveis não são apenas personagens de desenhos animados. Elas podem atingir velocidades de até 32 km por hora. Isso é bastante impressionante para um pássaro que geralmente vaga pelo deserto em busca de comida. Em contraste, seus astutos concorrentes, os coiotes, podem acelerar muito mais, alcançando impressionantes 69 km por hora. Essa diferença de velocidade destaca as adaptações únicas de cada espécie. Os cucos são feitos para rápidos impulsos, o que os ajuda a capturar insetos e pequenos animais, enquanto os coiotes têm mais resistência para suas corridas em alta velocidade. Na próxima vez que você ouvir sobre esses animais, lembre-se de que no mundo real, o cuco pode ser rápido, mas o coiote é realmente o rei da velocidade. Você sabia que a Tesla apresentou um robô humanoide chamado Optimus? Inicialmente, ele tinha 1,75 de altura e pesava 57 quilos, mas as novas atualizações o tornaram ainda mais impressionante. A segunda versão do Optimus ficou 10 kg mais leve, facilitando seu manuseio. Isso significa que agora ele pode se mover mais rápido, mostrando sua agilidade em diversas tarefas. Além da velocidade, o robô melhorado consegue levantar até 20 kg, o que é um grande avanço. Essa força permite que o Optimus realize tarefas mais complexas, seja levantando objetos pesados ou ajudando em lugares como casas e escritórios. Além disso, a precisão aprimorada das mãos fez desse robô uma verdadeira solução para realizar ações delicadas. À medida que a Tesla continua a inovar, as possibilidades de uso do Optimus se expandem, abrindo perspectivas empolgantes para o futuro da robótica. Você consegue imaginar um mundo onde robôs como o Optimus nos ajudam todos os dias? Prepare-se para surpresas coloridas no seu pão. Você já cortou um pão e ficou surpreso com os padrões vibrantes dentro? Alguns pães podem parecer simples por fora, mas ao fazer o primeiro corte, eles revelam designs divertidos e cores brilhantes que podem alegrar o dia. Padeiros ao redor do mundo estão sendo criativos, adicionando corantes naturais e formas únicas, transformando o pão do dia a dia em um deleite visual. Imagine pães em forma de animais ou cores vibrantes que trazem lembranças da infância. Essa reviravolta agradável transforma uma refeição simples em um evento emocionante, especialmente para as crianças, que podem ser exigentes na hora de comer. A atratividade visual pode aumentar o apetite e tornar a hora da refeição mais agradável. Então, da próxima vez que você pegar um pão no mercado ou assar o seu, fique atento a essas surpresas alegres. Não é incrível como algo tão simples quanto o pão pode trazer alegria e criatividade às nossas mesas? Acredite ou não, a tribo Apache é diversa. Este grupo vibrante é composto por vários subgrupos, como os Kiowa, Chiricahua e Mescalero. Cada uma dessas tribos tem sua própria história e tradições, enriquecendo o patrimônio cultural do povo Apache. Os Kiowa, conhecidos por sua profunda conexão com a terra, têm histórias que refletem suas experiências e valores. Os Chiricahua, por sua vez, se orgulham de seus costumes únicos, desde a narrativa tradicional até as celebrações que destacam seu rico legado. Por fim, os mescaleros são conhecidos por sua resiliência e adaptabilidade, mantendo práticas culturais importantes, apesar das dificuldades enfrentadas ao longo dos anos. Juntas, essas subtribos formam uma identidade comum, respeitando suas raízes individuais.
As diversas tradições Apache mostram como a cultura pode ser ao mesmo tempo única e interconectada, ressaltando a importância da comunidade e da história na formação da identidade. Não é incrível como as culturas indígenas podem ser tão diversas e ricas? Porque é proibido dizer "ó rapaz" na Geórgia. Essa lei estranha em Jonesboro proíbe a frase "ó rapaz", o que deixa os moradores confusos. Embora a origem dessa lei incomum não seja clara, parece que foi criada para limitar expressões informais ou gírias que poderiam ser vistas como desrespeitosas. As autoridades locais podem ter achado que essas frases poderiam diminuir a decência, mas, em vez disso, isso gerou curiosidade e diversão. Como resultado, os moradores de Jonesboro começaram a ser criativos, encontrando maneiras alternativas de expressar surpresa ou alegria. Em vez de "ó rapaz", você pode ouvir frases como "meu Deus" ou "Senhor". Este é um exemplo interessante de como a linguagem pode ser moldada por regras, mesmo que as razões para essas regras pareçam um pouco engraçadas. Então, da próxima vez que você estiver em Jonesboro, pense 2 vezes antes de expressar sua alegria com essas 2 palavras. Prepare-se para se surpreender com a sorte de Johan na loteria. Ganhar na loteria uma vez já é emocionante, mas ele conseguiu isso 4 vezes. Johan realizou esse feito incrível, que chamou a atenção e a curiosidade de muitos. As pessoas se perguntam qual é o seu segredo. É sorte, magia ou talvez um charme especial? Sua aparência única também contribui para a intriga, tornando-o ainda mais memorável. Seu visual marcante o transformou em uma celebridade local, e os fãs estão ansiosos por suas histórias. Muitos vão até ele, esperando ver alguém que desafia a sorte repetidamente. Enquanto os rumores sobre seu sucesso se espalham, alguns acreditam que ele tem um ritual da sorte ou um número favorito. Outros simplesmente admiram sua incrível habilidade de ganhar. E você, o que acha que está por trás da sorte extraordinária de Johan? Você consegue imaginar música sem ressonância? Esse fenômeno incrível é fundamental para o funcionamento dos instrumentos musicais. Quando um instrumento toca uma nota, ele vibra em frequências específicas. Essas frequências podem ressoar com algumas partes do instrumento, amplificando certas notas e enfraquecendo outras. É por isso que um violino soa diferente de um piano, mesmo quando tocam a mesma nota. Esse princípio de ressonância também é importante fora da música. Engenheiros e arquitetos precisam considerar a ressonância em seus projetos, especialmente em estruturas como pontes. Se certas frequências coincidirem com a ressonância natural da ponte, isso pode causar vibrações perigosas e até desastres catastróficos. Portanto, seja uma bela melodia ou uma ponte resistente, entender a ressonância nos ajuda a criar harmonia, tanto na arte quanto na engenharia. Não é incrível como um conceito tão fundamental impacta muitos aspectos da vida? Você já se perguntou por que os níqueis são tão diferentes? Apesar do nome, os níqueis têm mais cobre do que as moedas de 1 centavo. Embora frequentemente associemos os níqueis ao seu nome, que sugere um conteúdo de níquel, na verdade, eles são compostos por cerca de 75% de cobre e apenas 25% de níquel. Por outro lado, as moedas de 1 centavo mudaram. Antes eram principalmente de cobre, mas agora são feitas de 97,5% de zinco, com uma fina camada de cobre para aparência. Essa mudança ocorreu em 1982, quando o aumento dos preços do cobre tornou a produção de moedas de cobre muito cara. Então, da próxima vez que você jogar um níquel ou uma moeda de 1 centavo, lembre-se da ironia. O níquel, que leva o nome de um metal menos valioso, contém mais cobre do que a moeda de 1 centavo. Essa reviravolta incomum em nosso sistema monetário desperta o interesse sobre como o dinheiro evolui e reflete mudanças econômicas. Por que isso é importante, você pode perguntar? Compreender os materiais em nossas moedas do dia a dia pode aprofundar nossa apreciação pela história e pela economia da moeda. Difícil de acreditar, mas a cicuta aquática é mortal. Esta planta, cujo nome científico é Cicuta spp, é considerada uma das mais venenosas da América do Norte. Sua reputação perigosa vem dos potentes neurotoxinas que contém, especialmente a cicutoxina. Mesmo uma pequena quantidade pode causar convulsões severas, paralisia e, eventualmente, a morte. A planta muitas vezes se parece com espécies inofensivas, tornando fácil confundi-la com plantas comestíveis.
Ela cresce em campos úmidos e ao longo de riachos, com pequenas flores brancas agrupadas no topo e folhas que lembram salsa. Dada sua gravidade, é crucial conhecer a cicuta aquática para evitar acidentes. Se você a encontrar na natureza, lembre-se, admirar sua beleza à distância é a escolha mais segura. O que é surpreendente sobre o funcionamento dos ímãs? Os ímãs têm uma força especial que atrai certos materiais por causa do que chamamos de campo magnético. Esse campo é invisível, mas muito forte, e pode influenciar pequenos domínios magnéticos que estão em materiais ferromagnéticos, como ferro, níquel e cobalto. Quando você aproxima um ímã desses metais, os domínios magnéticos se alinham em uma direção, criando uma força de atração forte que aproxima os materiais. É por isso que um ímã consegue levantar um clipe ou um prego facilmente. Por outro lado, materiais como plástico, madeira ou vidro não reagem aos ímãs, então você pode manuseá-los sem a atração magnética. Não é fascinante como algo tão simples como um ímã pode mostrar a força da física em ação? Seja brincando com ímãs na geladeira ou fazendo experimentos na aula de ciências, você está testemunhando um fenômeno incrível que encanta as pessoas inteligentes há gerações. Muita gente não sabe, mas Tana fez um casamento. Em uma reviravolta inesperada que surpreendeu a todos, Tana Mongeau chamou a atenção da mídia ao organizar um evento de casamento em Las Vegas. Não foi apenas um casamento comum. Ela e Jake Paul estavam vestidos de forma elegante e pareciam estar se casando diante de uma multidão. No entanto, a situação se complicou quando Tana revelou que tudo era uma estratégia de marketing. Muitos fãs ficaram tanto entretidos quanto confusos, debatendo se essa tática publicitária ultrapassou os limites éticos. Tana, uma influenciadora famosa nas redes sociais, e Jake, um popular youtuber, usaram esse evento para promover suas marcas e atrair seguidores. Esse incidente levanta questões sobre a natureza da fama na era digital. Até onde você iria por um pouco de atenção? E se você experimentar café feito com fezes de civeta? O Kopi Luwak, originário da Indonésia, tem um processo de produção único e um tanto estranho, que o diferencia do café comum. Para criar essa bebida luxuosa, os agricultores coletam grãos de café que foram comidos e depois excretados por civetas, pequenos mamíferos semelhantes a gatos que vivem na região. As enzimas digestivas das civetas alteram os grãos, melhorando seu sabor e aroma. Esse método incomum resulta em um café cujo preço pode chegar a $600 por quilo, tornando-o um dos mais caros do mundo. Embora alguns amantes do café jurem pelo seu sabor suave e rico, outros expressam preocupações éticas sobre a criação de civetas. Muitas civetas são mantidas em cativeiro e vivem em condições ruins para a produção do Kopi Luwak. Portanto, ao saborear sua próxima xícara dessa bebida exótica, pense sobre seu modo de produção único e seu impacto sobre os animais. Você estaria disposto a pagar mais por uma experiência de café tão incomum? Você sabia que os arrepios têm um propósito incrível? Quando você sente frio ou medo, seu corpo pode reagir de maneiras inesperadas. Uma dessas reações são os arrepios, que acontecem quando músculos minúsculos, chamados de músculos arrectores, se contraem na base de cada folículo capilar. Essa contração levanta os pelos e faz a pele se deformar, criando os conhecidos calafrios. Essa reação é um legado de nossos ancestrais, que tinham mais pelos no corpo. Levantar os pelos ajudava a torná-los mais impressionantes para predadores, ou a reter mais ar para aquecer. Portanto, embora os arrepios possam parecer estranhos, na verdade é uma forma do seu corpo tentar protegê-lo. Na próxima vez que você sentir essa sensação, pare e pense nas estratégias de sobrevivência antigas que ainda estão presentes em você. Os sons do corpo podem realmente nos entreter? A dupla Jumbo Dump prova que o riso pode vir dos lugares mais inesperados. Esse talentoso par cria um show único com efeitos sonoros engraçados, feitos apenas de sons do corpo. Desde o suave splash de uma gota caindo na água, até imitações impressionantes de sons do dia a dia. A criatividade deles não tem limites. Com seu estilo cômico, eles conquistaram os corações do público em palcos ao redor do mundo, transformando o que alguns podem considerar bobo em uma arte fascinante. Suas apresentações não apenas mostram seu talento, mas também nos lembram de como os sons podem provocar risos e alegria, independentemente de sua origem. Misturando humor e criatividade, Jumbo Dump desafia nossa percepção dos sons cotidianos. Então, da próxima vez que você ouvir um som engraçado, talvez ele te faça sorrir. Você sabia que os abacaxis demoram 2 anos para crescer?
Essa fruta tropical não é apenas uma delícia doce. Seu cultivo exige paciência e cuidado. Quando você planta um abacaxi, inicia uma jornada que leva cerca de 24 meses. Cada planta precisa da combinação certa de luz solar, água e nutrientes para crescer bem. Durante esse tempo, o abacaxi passa por várias etapas. Primeiro, ele desenvolve uma roseta de folhas que cresce para cima em busca de luz. Depois pode levar até 1 ano para que uma flor apareça e, finalmente, do centro surge um fruto. Esse longo processo significa que os agricultores investem não só tempo, mas também dinheiro e esforço para garantir o crescimento saudável das plantas. Como os abacaxis levam tanto tempo para amadurecer, eles são muito mais trabalhosos do que culturas rápidas, como tomates ou pimentões. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de abacaxi suculento, lembre-se da paciência e do investimento que estão por trás dessa deliciosa iguaria. Não é incrível quanto trabalho vai para as frutas que amamos? E se eu te disser que o aipo queima mais calorias do que contém? Este vegetal crocante não é apenas um lanche, é um alimento com calorias negativas. O aipo é composto por cerca de 95% de água, o que o torna muito baixo em calorias. Apenas 16 calorias em uma xícara cheia. No entanto, o processo de digestão do aipo exige mais energia do que as calorias que ele fornece. Na verdade, seu corpo precisa de até 20 calorias apenas para processar uma xícara de aipo cru. Isso significa que comer aipo pode ajudar a queimar mais energia do que você consome, o que atrai os amantes da saúde e aqueles que estão de olho no peso. É perfeito para um lanche enquanto assiste a um filme, ou como parte de uma salada colorida, rica em fibras e nutrientes. Além disso, é uma excelente fonte de antioxidantes e vitaminas. Então, da próxima vez que você saborear esse talo crocante, lembre-se de que pode estar ajudando seu corpo a queimar calorias. Legal, não é? Você sabia que seu telefone é mais sujo que a privada? Pesquisas recentes mostram que há mais bactérias nos celulares do que em banheiros públicos, e isso pode te chocar. Nossos telefones estão sempre conosco, muitas vezes guardados nos bolsos, junto com chaves e moedas, o que os torna locais ideais para a proliferação de germes. Cada vez que você toca no telefone, e depois no rosto ou na comida, pode estar transferindo bactérias indesejadas para onde não deveriam estar. Isso é especialmente importante considerar durante a temporada de resfriados e gripes, quando os germes estão mais ativos. Limpar regularmente o telefone com lenços desinfetantes ou um pano macio pode reduzir significativamente o risco de espalhar esses visitantes indesejados. Então, da próxima vez que você estiver rolando pelas redes sociais ou respondendo a uma mensagem, não se esqueça de limpar bem seu telefone. Não está na hora de tratar seu telefone como a fonte de germes que ele realmente é. Você sabia que os antigos eram corredores de longa distância? Esse fato surpreendente destaca como nossos antepassados dominaram a corrida de longa distância não por causa do fitness, mas para sobreviver. Os primeiros humanos contavam com sua resistência para perseguir animais em suas estratégias de caça. Diferente dos corredores modernos, que muitas vezes correm por saúde ou prazer, esses antigos tinham uma razão primordial para sua resistência. Seus corpos se adaptaram a correr em diferentes terrenos, ajudando-os a encontrar o jantar na natureza. Essa habilidade era vital na busca por alimento, mostrando a conexão entre nosso amor moderno pelo fitness e os instintos de sobrevivência de nossos antepassados. Correr não era apenas uma forma de se manter em forma, era uma habilidade essencial para conseguir comida. Então, da próxima vez que você amarrar os cadarços do seu tênis, pense nos antigos caçadores que pavimentaram o caminho para a nossa vida ativa hoje. Imagine como seria a vida sem esse desejo instintivo de correr. Quer saber sobre a incrível ave mergulhadora? A mergulhadora é uma criatura fascinante, famosa por suas habilidades impressionantes. Diferente da maioria das aves, ela não apenas voa no céu, mas também mergulha e nada debaixo d'água. Essa adaptação única permite que ela procure comida em rios e córregos. Quando a mergulhadora está à caça, ela pode mergulhar todo o corpo ou apenas a cabeça, observando a água em busca de insetos e peixes pequenos. Ela utiliza uma técnica chamada mergulho, que a ajuda a aprender a respiração e nadar eficientemente, graças às suas asas fortes e forma aerodinâmica. Assistir a mergulhadora em ação é um espetáculo. Ela salta graciosamente de pedra em pedra, às vezes até fazendo pequenas acrobacias debaixo d'água durante a caça. Essa ave é frequentemente encontrada em córregos rápidos da América do Norte e partes da Europa. Sua habilidade de sobreviver em tais condições destaca o quão adaptável e engenhosa pode ser a vida selvagem.
Na próxima vez que você avistar uma mergulhadora, reserve um momento para apreciar suas incríveis habilidades. Quem diria que uma ave poderia fazer tanto? Você já se perguntou por que a charreada atrai tantas pessoas? A charreada é um esporte tradicional mexicano que mistura a emoção do rodeio, a habilidade da equitação e o espírito da pecuária. Essa competição emocionante acontece em uma arena especialmente equipada, conhecida como Aliança Charro, onde competidores experientes mostram suas habilidades impressionantes. Durante o evento, os participantes enfrentam diferentes desafios com cavalos e gado, demonstrando sua agilidade, precisão e forte conexão com os animais. Desde a corrida pela arena até o manejo habilidoso do gado, é um espetáculo emocionante de talento e trabalho em equipe. A charreada não só celebra a cultura mexicana, mas também promove o espírito comunitário, reunindo espectadores e participantes para apoiar seus favoritos. Com uma rica história e uma atmosfera vibrante, a charreada convida todos a apreciar essa combinação única de esporte, tradições e camaradagem. Por que a Pedra Guadepé atrai tantos visitantes? Essa incrível formação natural, localizada em Antioquia, Colômbia, se eleva a impressionantes 200 metros acima das verdes paisagens. Não é surpresa que este lugar atraia aventureiros e amantes da natureza. Para chegar ao topo, os corajosos precisam enfrentar uma escada com 740 degraus, habilidosamente esculpidos na rocha. Ao longo do caminho, os escaladores desfrutam de vistas deslumbrantes que ficam melhores a cada passo. A sensação de conquista ao chegar ao topo é comparável apenas às panorâmicas que se abrem no horizonte. Seja a vibrante vegetação abaixo ou o céu infinito acima, a beleza está presente em todos os lados. Muitas pessoas visitam a Pedra Guadepé não apenas pelo desafio físico, mas também para aproveitar a atmosfera única e a rica biodiversidade que prospera na região. Pronto para escalar até o topo? Você consegue imaginar que os diamantes não são tão raros quanto você pensa? Na verdade, o mercado de diamantes é controlado principalmente por uma poderosa empresa, a De Beers, que possui cerca de 95% desse mercado. Isso permite que a De Beers limite a quantidade de diamantes disponíveis, aumentando artificialmente seus preços e criando a ilusão de escassez. Como resultado, muitos diamantes podem não ser tão únicos ou raros quanto são anunciados. Quando você vê diamantes brilhantes nas joalherias, lembre-se de que seu alto preço é resultado de uma estratégia de marketing inteligente e não da verdadeira raridade. Essa manipulação levanta questões sobre o valor e a autenticidade dos itens de luxo. Na próxima vez que você admirar um deslumbrante anel de diamante, lembre-se de que seu brilho pode não ser tão raro quanto parece. É realmente um tesouro ou apenas um produto inteligentemente promovido? Você já se perguntou por que Jackie Chan tem problemas com seguros? Pode surpreender você saber que as seguradoras colocaram Jackie Chan e sua equipe de dublês na lista negra devido aos altos riscos envolvidos em suas filmagens. Isso significa que qualquer lesão ocorrida no set não é coberta pelo seguro, o que é bastante preocupante. Para garantir a segurança de sua equipe e de si mesmo, Chan assume a responsabilidade por todas as despesas médicas que surgem durante os truques. Seu comprometimento demonstra altos padrões de segurança e profissionalismo. Além disso, essa realidade o leva a ensaiar cada truque várias vezes antes de começar as filmagens. A rigorosa preparação de Chan não apenas destaca seu desejo de precisão, mas também enfatiza as dificuldades físicas que ele enfrenta em seu trabalho. Então, da próxima vez que você assistir a uma cena com ele, é surpreendente perceber os riscos por trás dessas emocionantes acrobacias. Você sabia que alguns animais bebem o seiva das árvores? Esse comportamento curioso é observado em criaturas como as lagartas, que sugam a seiva. Elas fazem pequenos cortes nas árvores para obter esse líquido nutritivo, conhecido como seiva. As lagartas têm uma maneira única de sobreviver em seu ambiente. Elas perfuram a casca, criando pequenos buracos por onde a seiva flui livremente. A seiva é rica em açúcares e proteínas, tornando-a uma comida ideal para esses insetos famintos. Essa forma de alimentação não é apenas sobre saciar a fome, ela permite que evitem a competição com outros herbívoros que podem depender das mesmas plantas. Bebendo seiva, elas conseguem prosperar onde outros não conseguem. É incrível pensar em como a vida se adapta de maneiras tão inteligentes, não é? Pesquisas continuam a revelar interações surpreendentes entre animais e plantas na natureza. Descubra a magia da praia de areia verde no Hawaii.
A praia Papacolea, famosa por sua areia verde, fica na Ilha Grande e oferece uma experiência única graças à sua incrível areia verde. Essa cor vibrante é causada pelo olivina, um mineral que se formou em rochas vulcânicas e se transformou ao longo do tempo. A praia é cercada por belas falésias, e não só impressiona os visitantes com sua cor incomum, mas também proporciona vistas deslumbrantes do cintilante Oceano Pacífico. No entanto, chegar lá não é tão fácil. A jornada inclui uma trilha pitoresca, mas desafiadora, de 2,5 milhas, através de uma paisagem vulcânica diversificada, onde você pode encontrar plantas interessantes e animais selvagens. Quando você chegar ao destino, o incrível contraste entre a areia verde e o oceano azul será uma visão que você nunca esquecerá. Então, se você está pronto para a aventura, coloque suas botas de caminhada e explore esta maravilha natural que mostra a beleza do Havaí de uma maneira verdadeiramente inesquecível. Você sabia que no México existe uma praia secreta? A Playa del Amor, frequentemente chamada de Praia Secreta, é um lugar incrível, localizado dentro de uma cratera aberta, cercada por uma linda cúpula de pedra natural. Essa característica geográfica única cria a sensação de um paraíso escondido, abraçado pela natureza. O que realmente destaca a Playa del Amor é que só é possível chegar lá de uma maneira. Os visitantes corajosos precisam nadar por um emocionante túnel subaquático de 150 metros. Quando você emerge do outro lado, é recebido por areia macia e vegetação, criando o lugar perfeito para relaxar. A praia não é apenas um local para tomar sol, também há uma atmosfera mágica para nadar e explorar. Muitos viajantes ficam encantados com esse tesouro secreto, ressaltando a sensação de aventura que vem com a visita. Portanto, se você está em busca de experiências de praia únicas, a Playa del Amor definitivamente deve estar na sua lista de desejos. É verdade que as praias da Normandia guardam segredos? Durante a Segunda Guerra Mundial, essas praias foram palco de algumas das batalhas mais intensas da história. Em junho de 1944, as forças aliadas desembarcaram nessas costas para iniciar a campanha de libertação da Europa do controle nazista. Esse evento marcante, conhecido como Dia D, resultou em grandes perdas de ambos os lados. Surpreendentemente, cerca de 4% da areia nessas praias é composta por restos humanos. Essa estatística sombria destaca as terríveis consequências da guerra e os sacrifícios feitos por inúmeros soldados. Hoje, essas praias servem como um lembrete angustiante da coragem e da luta enfrentadas pelas pessoas nesse momento decisivo da história. Visitantes vêm não apenas para apreciar as belas paisagens, mas também para homenagear os heróis que lutaram aqui. As histórias escondidas em cada grão de areia revelam realidades profundas e muitas vezes chocantes do conflito. Que memórias ainda estão guardadas nessas costas? Porque o acesso a banheiros precisa de proteção legal. Em muitas comunidades, ter acesso a banheiros limpos e seguros é uma necessidade básica, essencial para a saúde pública e a dignidade. A proteção legal dos serviços de banheiro garante que todos tenham o direito de usar banheiros sanitários, evitando possíveis crises de saúde causadas pela falta de saneamento. Por exemplo, em algumas regiões, leis locais podem exigir que os banheiros públicos atendam a certos padrões, garantindo higiene e reduzindo o risco de disseminação de doenças. Essa interseção entre saúde pública e normas legais destaca a importância da limpeza e aumenta a conscientização sobre as barreiras enfrentadas por algumas pessoas, especialmente em comunidades carentes. Sem essa proteção, grupos mais vulneráveis, como os sem-teto, podem ficar sem condições adequadas, o que pode levar a consequências graves. Portanto, da próxima vez que você usar um banheiro, pense nas leis que ajudam a manter esses serviços e na diferença que elas fazem na vida cotidiana de muitas pessoas.